Boa tarde a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje, gratidão por essa casa de amor, essa casa de consolo, essa casa de caridade. Quando eu recebi o tema a ser tratado hoje, eu fui então fazer as pesquisas, E nessas pesquisas que eu fiz, todas elas se voltaram para uma única obra. Tudo que eu encontrei foi direcionado para um único livro. Então, hoje, toda a exposição ela vai se basear nesse livro. É um livro do André Trigueiro. O André Trigueiro é um jornalista bastante conhecido nosso. Ele é professor também e espírita. E ele se dedica já há alguns anos a esse tema, que é a prevenção do suicídio. Ele recebeu isso, eu ouvindo nas exposições dele, ele recebeu através de uma orientação espiritual, um pedido de que ele se dedicasse, de que ele fizesse um trabalho em cima desse tema, pela importância que esse assunto traz. E uma das coisas que ele relata é que o livro, ele já começa, pela própria capa, destacando a palavra viver. O que se destaca aqui não é a palavra suicídio, mas sim a palavra viver, porque esse é o objetivo do livro. É fazer com que as pessoas tenham a convicção de que essa realmente é a melhor opção. Não há outra. Ele diz aqui, então, em letras miúdas, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Uma outra coisa que também a gente observa no livro, começa na capa, que é essa corda quase por um fio se arrebentando. Mas, na sequência, nas páginas seguintes, o que a gente vê? Uma mão segurando essa corda. E na contracapa, no final, tem duas mãos segurando a corda. Então, isso é muito interessante, porque a ideia é exatamente essa. É que é a mão amiga que ajuda nessa hora de dificuldade. Esse livro, ele traz informações importantes para quem está numa situação de dificuldade, que esteja com alguma situação de desespero, de que possa estar pensando na possibilidade de cometer o suicídio. E também é um auxílio, um apoio para quem está vivendo essa situação com algum familiar, com algum ente querido, ou então para aquelas pessoas que se interessam pelo assunto e têm vontade de ajudar. E também outra informação que ele diz sempre é que toda a renda da venda desse livro, ela é direcionada para o CVV, Centro de Valorização da Vida. E logo na sequência aqui eu vou falar um pouquinho do CVV também. Bom, eu procuro evitar trazer muitos textos nas exposições, mas dessa vez aqui eu trouxe bastante, eu coloquei bastante texto aqui nas telas, porque eu quero ser o mais fidedigna possível, utilizando as palavras do autor. Por esse motivo, a quantidade grande de textos. E ele começa dizendo o seguinte: longe de ser um especialista, tento, como jornalista, entender o que está sendo feito e de que jeito podemos contribuir para estancar essa imensa dor que leva uma pessoa a cometer esse ato extremo. A pessoa que se suicida, ela não quer se matar. Ela quer se livrar da dor que ela sente. É uma dor tão intensa que ela opta por acabar com a vida. Hoje de manhã, meu esposo falou uma frase, eu disse, eu vou utilizar ela hoje à tarde na exposição, que dizia o seguinte, uma frase do Steve Jobs: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para chegar lá. Porque a grande maioria de nós teme pela morte, A grande maioria tem medo. Então, imaginem a dor que a pessoa está sentindo para escolher essa opção. E a gente precisa, então, respeitar a pessoa que está nessa situação.
Não dá para pensar que, isso vai passar, imagina, que bobagem, né? Ou então pensar que depressão é frescura, né? A gente tem que ter respeito às pessoas que estão sofrendo, que estão sentindo dor. Do ponto de vista científico, mais especificamente da suicidologia, já se sabe que, na maioria absoluta dos casos, aproximadamente 90%, o autoextermínio está associado a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis, razão pela qual não é mais possível dizer que alguém com ímpeto suicida esteja irremediavelmente condenado a cometê-lo. Olha que maravilha essa descoberta. 90% dos casos são diagnosticáveis e tratáveis. É claro que esse é um número e que ainda a suicidologia é uma ciência muito nova. Tem muito mais perguntas do que resposta, há um longo caminho a seguir pela frente. Mas saber disso é uma dádiva. Se de cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis, há muito o que fazer para que essas pessoas não desistam da vida e prossigam sua vida com saúde e equilíbrio. Não importa a corrente filosófica, humanista ou espiritualista a qual estejamos vinculados, ou se buscamos por conta própria os parâmetros éticos que norteiam nossa existência. Não importa se nós somos espíritas, católicos, umbandistas, ou que a gente creia numa força superior que encaminha as nossas vidas. A luta em favor da vida é causa comum. Todos nós temos que valorizar a vida, o que empresta sentido ao conceito de civilização. Estamos juntos na mesma espaçonave. Se a viagem para alguns parece longa e desagradável, e há como reduzir ou eliminar esse desconforto, por que não fazê-lo? Por que não ajudar um irmão que está precisando, que está numa situação de necessidade, que está em sofrimento? Quem está sentado ao lado não é apenas passageiro, é parte de algo maior que nos inclui. Há quem chame isso de humanidade. É uma questão de caridade, a gente estar disposto a auxiliar o irmão que necessita. Os números falam por si. No primeiro momento eu pensei em não trazer números, a gente repetidamente fala de números nesse mês de setembro, né, em relação à questão do suicídio, mas são esses números que nos impactam e que nos fazem pensar, são eles que fazem esse movimento ser tão forte que está acontecendo, porque são números muito fortes. E o autor, ele buscou essas informações pela questão da credibilidade, através da Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Essas são as fontes onde ele foi buscar esses números para trazer. Ele pegou um período ali de 2002 a 2012, quando aqui do lançamento do livro, porque foi o período em que a Organização Mundial da Saúde tinha esses números consolidados, né, a nível mundial. Então, a Organização Mundial da Saúde estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo em 2012. São 2.200 casos consumados por dia, ou seja, um caso a cada 40 segundos. Então, enquanto nós estamos aqui durante esse momento, nessa exposição, casos de suicídio devem estar acontecendo no mundo. Isso é muito forte. As taxas mais altas de suicídio costumam ocorrer entre pessoas idosas, com 70 anos de idade ou mais. Mas há uma mudança acontecendo. Estão surgindo cada vez mais casos entre os jovens.
embora os idosos liderem as taxas em números relativos, registra-se com preocupação uma maior incidência de suicídios entre jovens. Na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade, o suicídio responde por 8,5% das mortes em todo o mundo. Segunda causa principal de mortalidade para essa faixa etária, ela só perde para os acidentes de trânsito. Vocês imaginam o que representa isso? Por isso a importância de se fazer um estudo, de se trabalhar em cima dessa questão do suicídio. Há mais suicídios entre homens, 15 para cada 100 mil, do que entre as mulheres, 8 para cada 100 mil. Mas no grupo dos chamados sobreviventes de si mesmo, ou seja, aquelas pessoas que tentam se suicidar, mas que não têm efetividade, as mulheres são a maioria, 80% são mulheres. Os homens, quando eles tentam se matar, eles são mais efetivos, eles utilizam meios que são mais concretos. Para cada pessoa que tenta se suicidar, mais de 20 tentam se matar sem sucesso, uma ou mais vezes. Há uma tentativa a cada 20 segundos. Por isso que a pessoa que tenta se suicidar, ela já entra no grupo do fator de risco. Porque quem tenta se suicidar uma vez, possivelmente vai tentar novamente. Então, essa pessoa merece toda a atenção. É necessário que essa pessoa procure um acompanhamento, que faça um tratamento. Mesmo que ela diga, não, eu estou bem, eu estou tranquila, não precisa se preocupar, fiquem atentos, porque ela está dentro do grupo de risco. Para cada caso consumado de suicídio, entre 5 e 6 pessoas próximas do falecido experimentam consequências emocionais, sociais e econômicas. Em uma conta conservadora, estamos falando de quase 5 milhões de pessoas por ano no mundo que precisam reconstruir suas vidas depois que alguém próximo se suicidou. Porque as pessoas que estão envolvidas com a pessoa que cometeu o suicídio, elas sofrem, elas têm os mais diversos problemas em função desse envolvimento, pela dor, por problemas financeiros, e às vezes a dor causa o problema financeiro porque a pessoa se desestrutura. Imaginem para um pai e para uma mãe que perde um filho, como é que fica a condição dessa pessoa de dar continuidade à sua vida normalmente. E mais as pessoas que estão envolvidas, né? Irmãos, familiares, amigos também. Como já dissemos, em 90% dos casos, os suicídios estão associados a patologias de ordem mental e são diagnosticáveis e tratáveis. Isso não significa que todo suicídio está relacionado a uma doença mental. E nem que toda pessoa que tem uma doença mental que ela vá se suicidar. Mas a gente não pode fugir dessa constatação de que uma doença mental é um importante fator de risco para o suicídio. É um alerta. É preciso abrir caminho para as políticas públicas mais eficientes e assertivas, que promovam um atendimento digno e combatam o preconceito contra esse segmento numeroso da população. A própria Organização Mundial da Saúde afirma que o estigma social associado a essas doenças ou transtornos impede essas pessoas de procurar ajuda e, dependendo do caso, aumenta o risco de suicídio. Eu quero trazer aqui um caso que eu ouvi essa semana. Uma colega minha de trabalho, eu não conheço ela pessoalmente, né? Ela trabalha na mesma empresa que eu trabalhei até pouco tempo,
Eu sou bancária aposentada e ela continua na ativa. E ela relatou, então, tá, no YouTube, inclusive um vídeo, como uma forma, né, de colocar a experiência dela para outras pessoas, né, como uma forma de compartilhar o que ela viveu e o que ela está vivendo hoje. Ela tem um filho e esse filho, aos 17 anos, ele tentou se suicidar pela primeira vez. E isso foi um choque muito grande para ela, porque ele era um menino, claro, tranquilo, né, muito quieto, mas ela achava que era uma questão da idade, né, da adolescência. Ele morava com o pai e quando aconteceu essa primeira tentativa foi um choque. E ela teve então que, né, se voltou a se dedicar para salvar a vida do filho dela. E nisso o que ela diz? Ela tinha vergonha de compartilhar com os colegas e com os amigos o que acontecia na casa dela. Ele estava com um transtorno, ele disse que não tinha vontade de viver, ele queria não existir, na verdade. Culpava ela pelo fato de que primeiro, ela trouxe ele à vida, que a culpa dele estar vivo é dela, e segundo, porque ela controlava ele e impedia que ele cometesse o suicídio, né? Ela disse que por vezes ligava para ele e ele dizia: eu ainda estou vivo. Não é isso que tu quer? Sempre com muita indignação. E ela dizia: eu te amo e eu não vou desistir de ti. Ela disse que por vezes ele sumia de casa e ela tinha que sair em busca dele, procurava em pontes, os lugares, ela disse que entrava em pânico cada vez que isso acontecia. Mas eu queria ressaltar isso que ela disse, a vergonha que a pessoa sente por estar numa situação dessa. Por isso que é necessário que se esclareça, que haja informação, que se quebre esse preconceito em relação a essas doenças, que se quebre esse tabu. Porque a pessoa já está passando por uma dificuldade, já está sofrendo. Imagina ela ainda precisando de ajuda e se sente envergonhada. Ela disse que sentiu que recebeu apoio dos gestores e colegas dela, e ela disse que foi fundamental isso. Porque ela disse que muitas vezes ia trabalhar sem ter dormido à noite, que às vezes precisava se ausentar durante o dia, e ela recebeu muito apoio deles, que isso foi extremamente importante. E por outro lado, então ele começou a fazer um tratamento, teve uma pequena melhora, né, com o tratamento, estava evoluindo, mas ele teve um acidente, sofreu um acidente e entrou em coma. E ela, né, mais um impacto, ele ficou 1 mês em coma. E quando ele retornou do coma, quando ele foi se recuperando aos poucos, ele percebeu, né, algo aconteceu nesse período. E ele teve uma mudança. Agradeceu a ela pelo fato de ela não ter desistido dele. Pediu desculpas, pediu perdão pelo sofrimento que ele havia feito ela passar. Hoje ele tem um filhinho e ele diz para ela que hoje ele entende o que ela passou, porque ele sabe o que é sentir o amor de pai e o amor de mãe. Então, eu achei incrível essa história, porque é uma superação, é um exemplo de superação e de que não se deve desistir e de que há uma luz no final do túnel. Não se pode desistir. O suicídio é um tabu, um assunto invisível, ausente, sobre o qual preferimos não falar. Sem informação, a sociedade não reconhece como um problema, não mobiliza esforços e nem consagra tempo e energia para tentar reduzi-lo. É preciso quebrar esse círculo vicioso. Não será possível reverter as estatísticas do suicídio no Brasil e no mundo sem informação. Na área da saúde, é necessário informação. Um exemplo, HIV, AIDS. No combate, o que se faz? Se informa, se diz como é que acontece a transmissão, quais os meios de prevenção,
se coloca, se divulga das formas mais amplas possíveis, porque saúde se faz com prevenção e suicídio é um caso de saúde pública. Só que o que acontece com a questão do suicídio é que a gente já deve ter visto falar que falar de suicídio pode causar um efeito contrário, ou seja, fazer com que aquelas pessoas que estavam com a intenção de se suicidar, elas acabam se sentindo incentivadas a cometer o suicídio. Por que eu coloquei aqui efeito Werther? Isso aqui faz menção a um livro que foi escrito pelo Goethe em 1774, que são As Amarguras do Jovem Werther, em que esse jovem, o personagem do livro, ele se suicida em função de que ele teve uma desilusão amorosa, e ele se suicida com um tiro na cabeça. Foi um livro de grande sucesso, mas o que ele ocasionou? Alguns jovens, houve um aumento da taxa de suicídio entre jovens utilizando a mesma forma de suicídio. Então, por isso, o cuidado quando se fala em suicídio nas mídias. É necessário muita responsabilidade. Há uma orientação aos profissionais da área, para, quando abordar o suicídio, que eles nem censurem, nem falem de qualquer jeito. Quando o assunto é suicídio, a adoção de certos cuidados por jornalistas e comunicadores em geral pode evitar a repetição de novos casos. E, mais importante, promover a cultura da prevenção através da informação clara e objetiva em favor da saúde. Não se deve utilizar, quando se fala de celebridades, por exemplo, quando se fala de um suicídio, num caso de suicídio, se destaca as qualidades, por exemplo, do suicida, isso pode ser um estímulo. Se fala em solução, que a pessoa procurou essa forma como uma solução, isso pode estimular. Então, é necessário que os jornalistas, há um manual de orientação para eles que eles têm que seguir quando for divulgar notícias relacionadas ao suicídio. E também é importante que sejam divulgadas as formas de prevenção, onde procurar ajuda. Isso também é extremamente importante que seja feito por parte da mídia. E falando em formas, em locais de procurar ajuda, eu trouxe aqui a tela inicial do site do CVV. Eu fiquei encantada com o CVV, com o trabalho que eles realizam. Quem tiver a oportunidade, quiser pesquisar, é muito interessante. Eles realizam um trabalho assim fantástico. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Ele foi fundado em 1962 em São Paulo. O CVV não possui ligações políticas ou religiosas, sobrevive com a ajuda dos próprios voluntários e depende do apoio da mídia para que os serviços oferecidos gratuitários. O CVV registra, em média, 800 mil ligações por ano, uma ligação a cada 40 segundos. Metade das ligações dura, em média, 50 minutos. E quem decide quando encerrar a conversa é quem liga. É um serviço disponível a quem precisa conversar, a quem precisa falar, a quem precisa se aliviar. E os voluntários estão lá dispostos a isso, a ouvir. Os voluntários aprendem a perceber o valor da escuta numa sociedade onde a maioria absoluta das pessoas simplesmente não tem tempo nem paciência para ouvir o outro. Olha só, gente. Às vezes a pessoa não consegue conversar em casa, não tem com quem compartilhar suas dores, não tem um amigo, e aí ela conta com o CVV para fazer isso. O trabalho deles é espetacular, mas também fica o alerta, A gente hoje não quer mais ouvir, não tem mais tempo para ouvir o outro, não tem nem paciência para ouvir o outro. A divina providência. Interessante imaginar quantos buscam no suicídio uma saída para um problema considerado insolúvel na Terra.
São pessoas pressionadas pelas mais diversas circunstâncias. Em todas essas situações, onde nos sentimos no limite das forças, desafiados a buscar a coragem onde não imaginamos ter, nos esquecemos de que a providência divina jamais, jamais nos abandona. Nossos guias e mentores estão sempre por perto, nos amparando, encorajando a seguir em frente, inspirando novas possibilidades e outras saídas. Envidarão os esforços possíveis, incansáveis e vigilantes, mas em respeito a nós e ao nosso projeto evolutivo, jamais tomarão qualquer decisão em nosso lugar. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher qual o caminho nós queremos para a nossa vida. Para que haja mérito, é preciso haver também a responsabilidade da escolha. Para isso nós estamos aqui. Por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar, não sem esforço, sofrimento e eventual sacrifício, com o que aparece pela frente. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, nos disse Jesus, assinalando que por mais difícil que seja uma determinada situação, temos todas as condições de superá-la e enfrentá-la. O importante é seguir em frente, haja o que houver. Não podemos desistir. Ocupar-se com atividades úteis, de preferência auxiliando desinteressadamente o próximo, constitui precioso remédio para a alma, elevando a vibração, melhorando a sintonia, com reflexos importantes no humor e na autoestima. Quando nos candidatamos a alguma obra voluntária ou assistencial, os minutos que dispensamos na direção do outro são valiosos momentos de trégua em relação às questões que nos perturbam e que nos angustiam. Nos distanciamos momentaneamente de nossa realidade íntima para nos conectarmos com as necessidades dos outros e reconfigurarmos o nosso equilíbrio. Ajudar o próximo faz muito bem a nós. Ajuda mais a nós, às vezes, do que ao outro. Como isso faz bem? Esse é, em essência, o sentido mais profundo da expressão: fora da caridade não há salvação. A autodoação é, em verdade, um exercício terapêutico. Menos eu, mais nós. O mais importante é perceber que nenhum sofrimento dura para sempre. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa. Se o hoje te parece desagradável e angustiante, espera e confia. A melhor saída, com certeza, é a vida. Muito obrigada a todos. Que assim seja.